Quando olhamos para a maioria dos jogadores de futebol, eles geralmente têm um físico magro e definido, mas há outros que gostam de adicionar um pouco mais de músculo ao seu físico. No entanto, há um cara chamado Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como o Hulk. Ele é absolutamente gigante e até parece um lutador de peso pesado. Seu físico é tão incomum que desde jovem ele se autodominou como Hulk. E todos concordaram com isso. Aliás, acho que ninguém questionaria um cara que tem troncos de árvore em lugar de suas pernas, que provavelmente poderia partir alguém ao meio com um chute. Mas todo esse treinamento não foi em vão, porque Hulk, em média, tem o chute mais poderoso da história do futebol. Quando ele chuta a bola, até mesmo os melhores goleiros de todos os tempos ficariam um pouco nervosos. Diante do poder e da precisão de um chute, qualquer zagueiro na frente dele ficaria absolutamente apavorado, e até mesmo os seus companheiros de equipe se afastam para evitar qualquer contusão ou algum membro quebrado. Mas apesar de seu talento para marcar gols e ter um dos chutes de longa distância mais poderosos do planeta, ele nunca jogou em nenhuma das 5 principais ligas da Europa. E infelizmente, Hulk é conhecido por ser um jogador que sempre preferiu o dinheiro do que a glória. Nunca chegou a brilhar nos maiores palcos do mundo. A história de Hulk começou nas favelas do Rio de Janeiro, onde o Dr. Bruce Banner, o Hulk, se esconde. Mas, na verdade, ele nasceu em Campina Grande, uma das cidades mais prósperas do Brasil. Ao contrário das histórias tristes de muitos jogadores brasileiros, Hulk teve uma infância típica, com pais muito amorosos. E pode ser difícil de acreditar, mas o apelido de Hulk é uma espécie de homenagem ao seu próprio pai. Quando Hulk era criança, ele sempre foi fã do personagem da Marvel. E, ironicamente, seu pai até lhe disse que ele se parecia com o ator que fazia os filmes do Hulk. Desde então, ele simplesmente ficou com esse apelido. E olhando para esse cara, tenho certeza de que ninguém mais questionou porque ele tem esse apelido de Hulk. Aos 14 anos, Hulk já estava jogando em clubes juvenis profissionais em todo o país, mesmo sendo menor de idade. Hulk já era um fenômeno físico que parecia um homem entre as crianças, mas a carreira de Hulk deu uma reviravolta inesperada quando ele foi emprestado para o Japão e jogou pelo Kawasaki em 2006. Em seu primeiro ano no Japão, ele marcou um total de 25 gols e ficou a apenas um gol de ser o artilheiro da liga. E Hulk estava apenas começando. A temporada de 2007 viu Hulk melhorar ainda mais, pois marcou 37 gols em 42 jogos. E foi aí que Hulk realmente começou a construir a sua reputação. Inicialmente atuando como ponta, sua incrível força, ritmo e estilo brasileiro o tornaram um pesadelo para os defensores. A sua enorme força, estatura e habilidade com a bola tornavam quase impossível para os defensores marcá-lo. Mas o que realmente destacou o Hulk foi seu poderoso chute. Quando ele chutava a bola, não era apenas forte, mas também preciso. Seus chutes eram como mísseis e até mesmo os melhores goleiros da história ficariam nervosos com seus tiros. Hulk também era um exímio batedor de faltas, especialmente de longa distância. Hulk era um pesadelo para os defensores, porque os defensores sofriam um grande dilema ao enfrentar Hulk, porque ao marcá-lo eles poderiam ser facilmente driblados. E se dessem espaço, eles poderiam receber um tiro de bazuca dos pés de Hulk. O chute do Hulk era tão poderoso e potente, se acertasse o rosto do defensor, eu tenho certeza que faria até mesmo uma harmonização facial no zagueiro. Em 2008, o Hulk finalmente teve a oportunidade de testar o seu talento na Europa quando foi para a Premier League jogar pelo Porto. Sua presença em campo era impossível de ser ignorada. Hulk melhorou drasticamente o ataque de Porto e sua primeira temporada na Europa foi um grande sucesso, pois ele conquistou o título da Primeira Liga Portuguesa e a Taça de Portugal, e foi nomeado o jogador revelação da Primeira Liga. Na temporada seguinte, 2009 e 2010, ele foi visto como a primeira opção de ataque do Porto, mas uma suspensão de 4 meses prejudicou o Hulk, que estava em ótima forma com 10 gols e 12 assistências em 30 jogos. No entanto, na temporada de 2010 e 2011, Hulk brilhou com 16 gols em seus primeiros 16 jogos pelo Porto, incluindo um hat-trick.
na Liga Europa. Hulk estava pegando fogo, ajudando o clube a conquistar a Primeira Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça de Portugal e a Europa League. Além disso, Hulk terminou como artilheiro da temporada e foi nomeado o jogador do ano da Primeira Liga novamente. Uma temporada absolutamente monstruosa para o incrível Hulk, com impressionantes 35 gols e 27 assistências em 53 jogos. E podemos afirmar que não era apenas o poder do seu chute que fazia Hulk ser uma estrela. Hulk era habilidoso com as bolas e tinha velocidade em suas fintas. Hulk continuou no Porto arrebentando por mais 2 anos, o que era bom demais para a Liga Portuguesa. E quando tinha 27 anos, depois de 2 anos lá, Hulk parecia destinado a ser uma superestrela de classe mundial. Tenho certeza que qualquer um que jogava FIFA naquela época se lembra do chute do Hulk como ele era roubado no videogame. Certamente houve ofertas de clubes das 5 principais ligas, mas Hulk sabia que nunca receberia o mesmo salário das maiores estrelas do futebol mundial. Hulk buscava um alto salário, o que levou a escolher o Zenit da Rússia. Embora o valor real de seu salário nunca tenha sido revelado, rumores sugerem que era alto o suficiente para deixar alguns de seus companheiros de equipe insatisfeitos, levando-os a pedir renegociação de seus contratos. Por isso, o salário de Hulk nunca foi revelado no Zenit. Hulk passou seus melhores anos na Rússia e conseguiu marcar um total de 77 gols e fornecer 60 assistências em 148 partidas. Uma contribuição impressionante de 0,93 gols por partida ao longo de 4 temporadas. Agora, Hulk, com 30 anos, ainda tinha uma boa chance de voltar ao centro das atenções e jogar algumas temporadas em uma das 5 principais ligas. No entanto, Hulk recusou todas as ofertas para jogar na Europa e decidiu que queria conseguir o maior contrato que o levaria diretamente à Superliga Chinesa. Sim, esse cara estava realmente focado nos negócios e em ganhar muito dinheiro. E naturalmente, Hulk esmagou seus adversários, marcando 30 gols e fornecendo 25 assistências em 44 partidas durante uma única temporada. Após 5 anos na China, Hulk finalmente voltou ao Brasil, onde atualmente joga aos 37 anos. Ele ainda parece tão ameaçador quanto sempre, e seu chute é, sem dúvida, tão assustador como sempre foi. Ao olharmos para Hulk, é incrível ver como ele se mantém em boa forma, mesmo em sua idade. E mesmo sem Hulk ter jogado nas 5 principais ligas da Europa, sua história é única e sua carreira o tornaram uma lenda do futebol mundial. Uma presença absoluta em campo, capaz de disparar bolas a distâncias incríveis com o seu chute poderoso. E embora ele possa ser conhecido como um jogador que sempre seguiu o dinheiro e nunca jogou onde realmente deveria ter jogado, ele, sem dúvida, é uma lenda do futebol mundial que ninguém nunca vai se esquecer. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para você acompanhar todas as histórias de jogador que trazemos aqui no Futebol 8. Forte abraço e até a próxima!